Os polimorfismos, eles antigamente eram quase que uma curiosidade presente nos livros de genética e era um apêndice, quase uma curiosidade, e hoje em dia eles apresentam uma grande importância por causa das mudanças, principalmente de técnicas que ocorreram nos estudos de genética. O que são os polimorfismos? Os polimorfismos têm uma definição antiga e outra atual. A antiga ainda é usada, mas ela está caindo em desuso. E a nova está sendo cada vez mais utilizada. Na definição atual, polimorfismo é a coexistência de fenótipos discretos num grupo reprodutivo. Na definição antiga, polimorfismo é a coexistência de fenótipos discretos num grupo reprodutivo determinado por um gene no qual a frequência do alelo mais frequente não ultrapassa 99%. Essa definição está deixando de ser usada porque tem sido cada vez menos considerada a frequência do alelo. Tem sido cada vez menos importante saber a frequência do alelo que determina o polimorfismo. A definição diz coexistência, portanto, dois ou mais. Fenótipos discretos. Fenótipo discreto é um fenótipo categorizável, ou seja, é um fenótipo no qual nós nitidamente percebemos duas categorias ou mais, três ou mais categorias. E nitidamente um indivíduo pertence a um ou outro desses fenótipos. Podemos enquadrar os indivíduos em categorias fenotípicas. Se não pudermos enquadrar os indivíduos em categorias fenotípicas, esse fenótipo não é considerado um polimorfismo. Por exemplo, estatura em seres humanos não é um polimorfismo, não faz um polimorfismo, porque a estatura em seres humanos apresenta uma distribuição totalmente contínua. Entre dois extremos, encontramos seres humanos com quaisquer estaturas. Peso é o mesmo caso, não há categorias, existe uma distribuição contínua de pesos, de modo tal que peso também não constitui polimorfismo. Cor de pele também não constitui polimorfismo, porque entre os extremos encontramos seres humanos de quaisquer cores de pele. Mas existem situações nas quais podemos nitidamente distinguir os indivíduos e colocá-los em categorias. Nesse caso, consideraremos a situação como um polimorfismo, independentemente da frequência com a qual os fenótipos aparecem. Antigamente, o polimorfismo era considerado apenas com relação à forma. A própria palavra já diz isso, né? Polimorfo, muitas formas. Mas, hoje em dia, os polimorfismos eles são considerados para qualquer fenótipo e não apenas morfologia. Encontramos polimorfismo de cores, de texturas, de cantos, de formas de construir ninho e praticamente qualquer coisa que possamos classificar como fenótipo, como consequência da ação do patrimônio genético, podemos, se houver fenótipos discretos, podemos então ter um polimorfismo. Se um gene não apresenta mais de uma forma, ele é chamado de gene monomórfico. E se ele apresenta mais de uma, ele é então chamado polimórfico. Ou podemos mais precisamente chamar de dimórfico, trimórfico,
mas geralmente polimórfico quando existe mais de uma forma fenotípica. Antigamente, se considerava apenas o aspecto, a consequência final da ação do patrimônio genético, mas hoje em dia, à medida que o tempo passou, começou a se considerar como polimorfismo também a composição bioquímica dos indivíduos, a presença de tais e tais enzimas, ou seja, coisas que não eram facilmente detectáveis, não eram visíveis. E hoje em dia, a ideia de polimorfismo tem sido estendida para o próprio DNA. Então, se criou uma expressão polimorfismo de DNA quando percebemos mais de uma sequência de nucleotídeos no DNA dos indivíduos e dessa maneira podemos classificá-los em categorias. Como a gente, observando diretamente o DNA, tem a possibilidade de categorizar os indivíduos, o número de polimorfismos presentes numa determinada espécie, humanos inclusive, se tornou muito mais numeroso, né? Os polimorfismos se tornaram muito mais numerosos do que antigamente, quando se observava apenas a morfologia externa dos indivíduos.